Olha, Antônio, a chuva, como a gente viu, ganhou força na região sul do país e todo o centro-sul já começa a receber mais nebulosidade. Inclusive, na região sul, a umidade do solo vem aumentando por conta dessa chuva que agora já segue mais frequente e a expectativa ao longo dos próximos dias ainda será de chuva forte, acumulados que no noroeste gaúcho podem chegar até os 100 milímetros e também no leste do estado do Paraná. E essa chuva ainda volta a ganhar intensidade, principalmente entre Paraná e Santa Catarina, e é por lá que nesses próximos dias o risco ainda é para queda de granizo nas lavouras. Agora, com relação às temperaturas, ainda vamos ter temperaturas até um pouquinho mais amenas que na semana anterior, por conta então dessas nuvens mais carregadas, mas durante a tarde volta a fazer bastante calor, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Agora, já para a próxima semana, a chuva volta para grande parte dos 3 estados, já não será tão intensa, mas o acumulado no estado gaúcho pode chegar até os 50 milímetros. Agora, a expectativa com relação à temperatura é que aos poucos ela volte a subir desde o período da manhã. Dias que já começam abafado, durante a tarde volta a fazer calor em grande parte dos estados e no sudeste. Agora a umidade do solo está melhorando também no estado de São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais, mas infelizmente o norte mineiro, o Espírito Santo, o extremo norte do Rio de Janeiro tem chuvas irregulares, é por isso que essa umidade ainda segue mais baixa por lá. Agora, ao longo desses próximos dias, a chuva vai ganhar intensidade. Já ao final desta sexta-feira, é possível ver a chuva ganhando força no estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. E por lá, o risco para queda de granizo nas lavouras, principalmente as lavouras de café, fica aí o alerta, aumenta bastante. Os acumulados podem até passar dos 100 milímetros aí no sul do estado de São Paulo. Agora, aqui no norte de Minas e Espírito Santo, infelizmente, a chuva ainda não retorna, tempo seco, ensolarado e as temperaturas no período da manhã já mantém a sensação de abafamento para grande parte dos estados. Durante a tarde, o calor vai retornando, porque essa chuva segue principalmente ao fim do dia. E principalmente lá no extremo norte de Minas, aonde não vai ter chuva, a temperatura segue muito elevada, passando facilmente dos 30 graus. Agora, para a próxima semana, a chuva vai continuar, ainda segue volumosa entre São Paulo e também sul e oeste de Minas. Volta a chover de maneira significativa também no estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o extremo norte de Minas e o Espírito Santo ainda não recebem volumes altos, mas aos poucos a chuva vai chegando por lá. Agora, a temperatura desde o período da manhã mantém, então, a sensação de tempo abafado. Durante a tarde, continua fazendo calor, com máximas que podem até passar dos 30 graus. É mais aqui para o sul de Minas, essa área mais central, que a temperatura segue mais amena, porque a chuva segue constante e mais intensa. Agora, vamos para o centro-oeste. Olha só, o estado do Mato Grosso tem aí nas suas áreas mais a oeste chuvas muito constantes. E é isso que trouxe essa preocupação tão grande para os produtores de feijão, que não estão conseguindo colher bem as suas lavouras. Essa chuva constante está atrapalhando bastante a colheita, então, para os produtores. Já nas demais áreas, a chuva voltou a ficar um pouco mais irregular e aí a umidade do solo está caindo. Só que ao longo dos próximos dias ainda não pode ser recuperada, pois o acumulado não vai ser muito elevado e também não vai ser uma chuva completamente generalizada. Agora, a temperatura que vai continuar subindo, viu? Já desde as primeiras horas do dia, tempo muito abafado, especialmente no Mato Grosso do Sul, e as máximas vão passar facilmente dos 30 graus, vai fazer muito calor. O oeste do Mato Grosso do Sul pode ter temperaturas chegando até os 40 graus. Agora, para a próxima semana, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força, vamos ter já essas instabilidades se espalhando por grande parte dos estados, vai melhorar a qualidade do solo, acumulados que podem chegar até os 50 milímetros e, infelizmente, volta a chover mais uma vez no oeste do Mato Grosso, atrapalhando os produtores de feijão. Agora, a temperatura já desde as primeiras horas do dia ainda vai se manter elevada, então dias ainda que continuam abafados. Durante a tarde, a temperatura sobe, mas nem tanto quanto na semana anterior, salvo aqui pelo oeste do Mato Grosso do Sul, que ainda segue com temperaturas muito altas. E agora, na região norte e também região nordeste, que a gente vê é uma certa diferença aí. Em grande parte dos estados da região norte, temos bons índices de umidade do solo por conta da umidade da Amazônia, que, combinadas às temperaturas mais elevadas, trouxeram chuvas mais generalizadas. Já desde o estado do Tocantins e grande parte do Nordeste, e, infelizmente, essa umidade do solo ainda segue muito baixa por conta das chuvas que não retornaram de maneira significativa e nem vão retornar agora ao longo desses próximos dias. A gente vê que o estado da Bahia segue muito seco, o Tocantins vai receber acumulados em torno de apenas 5 milímetros e grande parte da região norte
norte ainda vai ter um pouco mais de chuva, isso ajuda nas lavouras de uma maneira geral. Agora, as temperaturas que ainda seguem mais elevadas desde as primeiras horas do dia, calor aí para as duas regiões durante a tarde. Para a próxima semana, a expectativa volta de chuvas agora para grande parte do interior do Nordeste. Vai melhorar um pouquinho essa situação, mas não salva completamente esse solo, pois os acumulados aqui no oeste da Bahia, como a gente vê, vão ficar em torno até dos 30 milímetros. A região norte, de uma maneira geral, recebe maiores volumes de chuva e as temperaturas ainda seguem mais altas desde o período da manhã. Durante a tarde, volta a fazer calor sobre as duas regiões.